Olá, irmãos. Mais uma vez é uma alegria estarmos todos juntos. Desta vez para mais um estudo da série Mordomia Cristã, editada inicialmente pelos reverendo Geraldo Schiller e Martin Zontak, sobre o livro Proezas da Mordomia Cristã, de Remus Reim. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do Evangelho. Antes disso, iniciamos com uma oração. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, Pai Celestial, pelo Evangelho, a boa notícia da salvação, nós fomos feitos teus filhos e tuas filhas. Mantém-nos firmes nesta fé e faze de cada um de nós um instrumento capaz de levar o Evangelho para todos aqueles que ainda não o conhecem. Por Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mordomia do Evangelho. O que é o Evangelho? Uma definição bem curta e bem clara: Evangelho é a boa notícia da salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Salvação que é dada de graça a todo pecador, que movido pelo Espírito Santo se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus Cristo e na sua obra salvadora. A mordomia do Evangelho envolve três aspectos muito importantes: o viver, o compartilhar e o preservar. Então, primeiro, como mordomos cristãos, nós temos o privilégio de viver o Evangelho em nosso dia a dia. Privilégio de viver o Evangelho em nosso dia. Segundo lugar, como mordomos cristãos, temos o privilégio e o dever de compartilhar este tesouro aos outros, para que eles também sejam salvos. Em terceiro lugar, como mordomos cristãos, temos o privilégio e o dever de preservar este tesouro a nós confiado. Então, primeiro nós queremos falar sobre o vivendo o Evangelho, ou o viver o Evangelho. Neste aspecto do viver o Evangelho, os cristãos da igreja primitiva nos dão um exemplo muito bonito. Em Atos 6:7 diz assim: a palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. E em Atos 12:24, porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Então, o que fazia com que a boa notícia da salvação alcançasse mais e mais pessoas? Aí em Atos 2:42 a 47, que é lema de nossa igreja para os 4 anos agora, Atos 2:42 a 47, especialmente o 42, dizia assim: todos aqueles que criam, que acreditavam na palavra, estavam juntos e unidos. Repartiam com os outros o que tinham. Também dividiam as coisas de acordo com a necessidade de cada um, de cada pessoa. E faziam isso todos os dias. Estavam unidos e se reuniam nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e com humildade. Louvavam a Deus por tudo. Lembramos que eles eram perseguidos por causa da fé em Cristo e eram estimados por todos, especialmente pelos de fora da igreja, por aqueles que não eram ainda cristãos. Por isso, a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então, os cristãos do primeiro século, podemos até dizer mais adiante ainda, viviam o Evangelho nos seus relacionamentos diários, pessoais, e naturalmente Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Nós também temos o privilégio de viver o Evangelho em nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com Deus e também com nossos semelhantes, não importa quem seja esse semelhante. É um exemplo da igreja antiga. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, disse assim, que ele
E a maioria das pessoas que deixaram o paganismo foram ganhos para Cristo não por sermões ou livros, não quer dizer que não sejam importantes, mas não por sermões ou livros, mas observando como os cristãos viviam, especialmente como eles morriam por causa do Evangelho. Por isso as palavras, elas convencem, mas os exemplos arrastam multidões. Nós queremos, além de viver o Evangelho, também nós queremos compartilhar o Evangelho. O Evangelho não foi feito para colocar no bolso e deixá-lo lá, ou para pendurá-lo num quadro, dizer, eu sou um cristão, como um diploma. Não, o Evangelho precisa ser compartilhado. Ele não se gasta. Quanto mais nós damos, tanto mais nós temos. Então nós temos o privilégio de mostrar e anunciar ao mundo que o cerco do pecado foi quebrado por Cristo ao dar a sua vida em nosso favor na cruz do Calvário. E alguns textos são importantes para isto. Em Mateus 5, 13 a 16, Jesus diz que nós somos o sal para a humanidade. Somos também a luz para o mundo. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que nós somos o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro suave tem a ver com perfume. O cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Tanto como testemunho da graça e do amor de Deus para aqueles que são salvos, como para aqueles que não ouvem, também será testemunho daquilo que eles perderam. E em 2 Coríntios 3,3 diz, sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Então, nós somos o sal, a luz, o cheiro suave, o perfume, a carta. E estas figuras mostram que somos testemunhas de Cristo e estamos no mundo em missão. E é uma missão permanente, contínua, até o último dia de nossa vida aqui neste mundo. Então, ser testemunha de Cristo e estar em missão é um grande privilégio, não é uma obrigação, mas é um privilégio. Nós já somos salvos e somos convidados a ajudar a levar a boa notícia da salvação para outras pessoas com as nossas ações e também com as nossas palavras. E o privilégio de levar o Evangelho, de fazer isto, pode ser feito de maneira individual. O testemunho pessoal é e continua sendo muito importante em nosso tempo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, 22, assim, quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco, também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Também Paulo diz que entre os judeus ele vivia como judeus, entre os não-judeus como os não-judeus e assim por diante. Para quê? Para que pudesse ganhar alguns para Cristo. Não é que Paulo não sabia muito bem quem ele era, não, ele sabia muito bem quem ele era, mas ele tentava de todas as maneiras possíveis se achegar das pessoas para ter a oportunidade de entregar de maneira clara, cristalina, fácil o Evangelho que dá a vida verdadeira. Também nós queremos anunciar o Evangelho em nossa congregação. 1 Coríntios 4, 1 e 2, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus, e que o que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. Os pastores foram incumbidos de ensinar, de pregar a palavra de maneira pública, precisam ser apoiados. Quando nós apoiamos o nosso pastor, quando nós lhe damos condições para que ele faça o trabalho para o qual foi chamado, nós estamos cooperando, nós estamos ajudando no Evangelho. Na igreja como um todo, não só na nossa congregação, mas na igreja como um sínodo,
em todo o mundo, nós também ajudamos a levar o Evangelho. Atos 1:8, um texto bem conhecido, já várias vezes relembrado aqui. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Receber o poder do Espírito Santo. Deus nos capacita para irmos e levarmos o Evangelho. E em Mateus 28:19, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em Marcos 16:15, então ele disse, vão pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Não se deve fazer distinção entre quem deve e quem não deve ouvir. Todos precisam ouvir o Evangelho. Podemos participar da missão mundial também com nossas ofertas e com nossas orações. Elas são imprescindíveis. E em terceiro, nós queremos preservar o Evangelho entre nós. E quando falamos em preservar o Evangelho, nós lembramos de defender o Evangelho também. Em Judas, versículo 3, nós somos ali exortados e admoestados a trabalhar de maneira firme, diligente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os cristãos na era apostólica foram convocados para defender o Evangelho dos inimigos de dentro e de fora da igreja. Lá na época, os judaizantes que queriam transformar os cristãos que não eram judeus em serem judeus primeiro para depois então serem cristãos. E os pagãos a mesma coisa. Então, não é possível tratar estas coisas deste jeito. Nós precisamos preservar o Evangelho, cuidando para que coisas que não fazem parte da boa notícia interfiram na fé em Cristo Jesus. Do que nós hoje precisamos defender o Evangelho quando nós olhamos para a igreja do século 21? Temos inimigos? Temos, com certeza. Temos inimigos internos e depois também veremos alguns dos inimigos externos. Nem todos os internos estão aqui também, né? Mas quais seriam os inimigos que temos hoje internamente dentro da igreja cristã, de um modo geral? Algumas teologias, teologia da prosperidade, muito em voga em nosso tempo, ligada especialmente ao movimento neopentecostal. A teologia da glória, o sujeito só olha para cima, não olha mais para o lado, nem para o seu próximo. A graça barata, ou seja, a transformação da graça que nós recebemos a partir de Cristo, o perdão dos pecados na vida e salvação, em uma coisa que não tem mais utilidade, não tem valor. Por exemplo, os romanos fizeram isso, quando eles disseram assim, que a graça de Deus, ela sempre é maior do que o pecado. Ou, onde o pecado foi grande, a graça foi sempre maior. E nisso eles tinham absoluta certeza, a graça de Deus sempre suplanta o pecado em todas as situações. Mas aí eles concluíram logo abaixo, de que bom, já que a graça é maior, então vamos continuar pecando. E Paulo diz, não, aí não, vocês não entenderam nada então. Na medida em que eu considero a graça de Deus como algo espetacular, absoluto para uma nova vida, eu já não posso mais querer viver no pecado. Eu preciso lutar contra o pecado para uma vida santificada aos olhos de Deus e diante do meu próximo. Então, a graça barata é um dos inimigos, é menosprezar a graça que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. O legalismo é outra coisa que muitas vezes está dentro da igreja e de maneira assim, às vezes bem escondida, mas ele está lá. A imposição de regras humanas para que com elas satisfazer-se a si próprio e se colocar diante de Deus como sendo melhores que os outros. O neopentecostalismo como movimento religioso, nós já falamos, e por aí nós temos outros muitos, poderíamos enumerar talvez alguns mais, mas o tempo e o espaço não nos permitem a isto. Reflitam sobre isso. Que mais, ou quais seriam os outros inimigos do Evangelho que estão dentro da própria igreja cristã? Agora, os inimigos fora da igreja cristã.
Não, também estão aí. Alguns já são bem conhecidos, já são antigos. Um deles, a Nova Era, e toda a sua ideologia, né, que hoje está muitas vezes camuflada em ideias, teorias e assim por diante. O Espiritismo, que ganha sempre de novo força entre a nossa sociedade. O Islamismo, como uma religião oriental, que luta contra o cristianismo. O materialismo, onde tudo se resume ao ter. O ter é mais importante do que o ser. E aí também, de novo, a lista poderia ser um pouco mais comprida, mas não precisamos fazer isto aqui. Cada um pode refletir sobre quais seriam outros inimigos externos do Evangelho. E assim sejam quais forem os inimigos internos ou externos, nós precisamos conhecer profundamente o Evangelho para poder preservá-lo. Se eu não conheço, eu não cuido. Se eu não conheço, eu não preservo. Se eu não conheço, eu não dou o valor que é devido. Alguns textos são importantes então. Apocalipse 3:11, eu venho logo, diz Jesus, guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Então guardem o Evangelho, tenham ele com vocês. 1 Timóteo 6:12, o apóstolo Paulo diz, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu primeiro, o belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. E em 2 Timóteo 4:7, fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. Por isso, não importa quais sejam os nossos inimigos, se internos, se externos, é preciso conhecer profundamente o Evangelho para poder preservá-lo. Os cristãos do primeiro século nos ensinam a melhor maneira de administrarmos o Evangelho, de sermos mordomos do Evangelho. Eles viviam o Evangelho no seu dia a dia, sentiam-se privilegiados por serem novas criaturas em Cristo e, consequentemente, o Evangelho era anunciado e compartilhado em palavras e especialmente em ações para mais e mais pessoas. E assim, a cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que ouviam e iam sendo salvas. Na medida ou à medida que mais e mais pessoas recebiam o Evangelho e eram transformadas por ele, mais o Evangelho era preservado. Afinal, se o Evangelho é a boa notícia, qual é a melhor maneira de preservá-lo? É escrevendo essa boa notícia em algum objeto e guardando-a num cofre? Ou vivendo e anunciando essa boa notícia? Claro que vivendo e anunciando esta boa notícia o tempo todo, em todas as nossas relações pessoais e interpessoais. A evangelização, de acordo com a orientação de Jesus, é geograficamente progressiva. Não precisa ir à China, você que mora aqui no Brasil. Há pessoas ao teu lado. Por isso, Jesus começa onde? Segundo Atos 1:8, em Jerusalém. Isto é, começar em casa, onde os cristãos moram, onde nós moramos. Perto de nós, com certeza há pessoas que precisam ouvir o Evangelho e há pessoas que precisam ouvir de novo o Evangelho da maneira correta, porque há muitos ensinos hoje que na verdade não tem mais nada de Evangelho, só a roupa, só a parte exterior, só a palavra, mas de verdade mesmo não trazem nem consolo e nem levam o pecador a Cristo. Então, começa em casa, pergunta para ti, quantas são as pessoas que estão ao meu redor e que não conhecem o Evangelho de verdade? Começa ali o teu trabalho missionário. Terminei ali, esgotei os próximos de mim? Vá adiante, então vá para a Judeia, que é o que? A continuação, as proximidades, pela região onde nós vivemos. Samaria é o próximo endereço. Lembrem dos marginalizados, dos vizinhos mais próximos de onde nós vivemos, nossa rua, nosso bairro, nosso conjunto habitacional, nosso prédio, enfim. E aí sim, se você quiser ainda ir para a China, você pode ir para a China, né? Testemunho universal, ou a universalidade da graça de Deus. Você não precisa ir para lá, você pode, com tuas ofertas e com tuas orações, ajudar a igreja para que leve missionários até o outro lado do mundo também.
capacidade para testemunhar. Muitas vezes nós pensamos que esta capacidade está em nós e a partir de nós, mas aí de novo nós precisamos ser lembrados do que o próprio Salvador Jesus disse. Ele disse: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder. Então a pessoa, eu e você, somente chega à fé pela ação do Espírito Santo, por meio do batismo e palavra de Deus, que são os meios da graça. Não tem outro jeito. Então é preciso que se pregue o Evangelho, que se anuncie o Evangelho. Qual é então a minha e a tua missão? É compartilhar esses meios da graça e confiar que o Espírito Santo atuará através deles. Este é o caminho de Deus e nós não temos mais o que fazer, apenas ser os instrumentos, o elo de ligação de Deus para com aquele que é alvo do meu testemunho. E aí o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58, portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos fortaleça através dos meios da graça, palavra e santa ceia, não esquecendo também do santo batismo, nos ilumine e oriente com o seu Santo Espírito, para que nós sejamos de fato e de verdade os instrumentos da graça de Deus na vida do nosso próximo, não importando quem ele seja, nem de onde ele veio ou qual história de vida ele teve até o momento que Deus o colocou em nossa vida. Que Deus abençoe e guarde a cada um, hoje e sempre. Amém.